Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa Semana do Turismo de Experiência, Inovação e Criatividade. É um projeto patrocinado pela Prefeitura de Belo Horizonte e pela Belotour. E hoje a gente está aqui falando, com o nosso trade turístico para trazer ferramentas, para contribuir, para que a gente possa falar da nossa cidade, trabalhar o turismo com toda a potência que ele merece. E hoje a gente está aqui com a presença do Thiago Bicalho, que é um profissional super capacitado para poder falar. Eu vou deixar ele falar aqui à vontade, porque é muito importante para esse projeto a gente ter a participação de um guia de turismo que traga conhecimento, que traga sua visão para esse projeto. Então, estou muito feliz, Thiago. Seja bem-vindo. Obrigado, Keren, pela acolhida. Eu também estou muito satisfeito de participar dessa semana, muito orgulhoso de estar aqui com vocês e espero contribuir bastante com essa discussão de hoje. Não tenho dúvidas. Thiago, eu queria que você falasse sobre o seu trabalho para a gente aqui, se apresentasse o seu trabalho, para que todo mundo possa te conhecer. Com certeza. Eu acho importante falar, primeiramente, da formação desse profissional, né? Enquanto guia de turismo, a nossa formação é uma formação técnica. Então, nós temos aí um prazo de mais ou menos 800 horas mínimas, né, segundo o Catálogo Nacional de Cursos, para exercer essa profissão, que tem algumas modalidades diferentes. Então, né, muitos ainda não conhecem as modalidades, mas nós trabalhamos como guia regional e trabalhamos como guia nacional. Essas são as duas principais. O guia regional ele é regional do estado onde ele formou. Então, por exemplo, a minha formação foi conduzida em Minas Gerais, então eu sou apto a trabalhar em todo o território mineiro, considerado um guia regional MG. Uma pessoa que forma em São Paulo, consequentemente, ele vai ter a competência de trabalhar no estado de São Paulo como guia regional São Paulo, e assim sucessivamente. O guia nacional é aquele que leva uma pessoa de um estado a outro, né? Então, eu também sou guia regional nacional. Então, eu posso levar um turista de Minas Gerais para qualquer outro estado brasileiro ou entre dois estados de qualquer unidade federativa, né? Da qualquer unidade federativa do Brasil. Sim. Aí, em cada lugar, em cada estado que eu chegar como guia nacional, eu preciso de recorrer a um colega, um guia regional, que irá trabalhar em conjunto comigo para que a experiência do turista seja uma experiência completa e enriquecida, tanto com a condução e as técnicas nacionais, como também com as informações e os conhecimentos partilhados ali naquela localidade. E isso me leva para o que eu exerço aqui, né, na cidade de Belo Horizonte, é onde eu resido, é onde eu mais atuo, mas também atendo as principais cidades turísticas mineiras, recebendo grupos, né, provenientes, com colegas nacionais, para apresentar Minas Gerais, apresentar Belo Horizonte, as riquezas, as potencialidades, as curiosidades. E isso é que traz a beleza também, né? Tanto do meu trabalho, a satisfação desse meu trabalho, como também essa forma de apresentar o turista e de conduzir o turista pela cidade. Perfeito, Thiago. E aqui, sim, aqui nesse projeto, a gente está na segunda edição, e a ideia é conciliar, né, as ferramentas que a gente tem no marketing, do ambiente online, para contribuir, né, com o nosso trade, que já faz um trabalho impecável, maravilhoso na nossa cidade. Então, hoje a gente está aqui com você para que você fale para as pessoas como que funciona, como começar, né? Você já deu uma introdução super interessante falando sobre a capacitação técnica, do que é necessário, mas aí eu queria que você entrasse um pouco mais nesse assunto para falar desse ponto de partida, para quem quer hoje ser um guia de turismo profissional, como que funciona? Com certeza. Então, além de de trabalhar, né, nesse processo de formação, logo após a pessoa sai desse processo de formação do curso técnico, ela faz um registro no Cadastur. Então, é importantíssimo para todos nós, profissionais guias de turismo, que nós tenhamos esse registro atualizado
E esse registro atualizado nos concede uma credencial. Essa credencial, ela coloca, tem a nossa imagem, tem a chancela do Ministério do Turismo, que é a responsável pela emissão destas credenciais, como também os nossos dados pessoais e um QR Code, para que a pessoa, o turista, tenha a segurança de consultar e saber se aquele profissional é de fato habilitado a atendê-lo. E nós aqui nessa semana temos que aproveitar que estamos dialogando entre toda a cadeia produtiva do turismo, né, todo o trade turístico, para saber que cada um tem sua importância nesse processo. Então, o guia de turismo, ele tem um papel primordial porque ele é, além de ser um embaixador do destino, ou seja, ele é aquele que aproxima o destino do turista, porque o guia de turismo é uma figura que está bem próxima do turista. Então, ele consegue ligar, conectar espaços, lugares, pessoas, experiências ao turista. Então, eu costumo dizer que o nosso trabalho é um trabalho que deve ser muito associado aos demais. Para Sim. que o meu trabalho tenha sucesso, eu preciso que toda a cadeia produtiva do turismo e todas as pessoas envolvidas naquele roteiro, elas estejam trabalhando de maneira alinhada. E aí, quando eu falo isso, Kellen, eu quero dizer, por exemplo, uma das minhas atribuições é auxiliar o grupo, por exemplo, na chegada a um hotel. Então, é importantíssimo que o hotel se sensibilize nesse processo de trabalhar em conjunto com o guia de turismo, para que a gente consiga oferecer, estarmos em contato por telefone, antes da chegada do grupo no hotel. Para quê? Para que o hotel já prepare os seus recepcionistas para receber esse grupo de uma forma mais ágil, para informar, olha, guia de turismo, neste momento eu acabei de receber um grupo, você pode chegar 30 minutos depois, 20 minutos depois, ou você consegue chegar tal horário. Isso, nós como guia de turismo, que controlamos o tempo, né, do grupo, fazemos toda essa amarração com o roteiro, nós temos a possibilidade de planejar o momento adequado para o grupo chegar. E aí nós temos uma maior satisfação daquele turista, porque o turista ele vai chegar no hotel, os recepcionistas estarão todos a postos, os mensageiros para auxiliar com as bagagens, com todos os equipamentos, né, dos turistas que estão chegando ali naquele momento. Alguns hotéis têm serviços de acolhida para esse visitante, com uma água com frutas, um café, uns biscoitos, a organizar o espaço, as poltronas para recebê-los. Tudo isso é o conforto que o turista pode ter, que é proveniente de um trabalho conjunto entre o guia de turismo e o hotel, por exemplo. No caso de um restaurante, né, nós estamos próximo do horário do almoço, nada melhor do que o guia de turismo fazer essa aproximação com o restaurante e dialogar sempre essas questões de horário, lembrando que pode haver um atraso a mais, a menos, sempre manter esse contato, dizer, olha, nós estávamos planejados para chegar às 12 horas, vamos chegar às 12h30, mas isso conduz o restaurante a deixar uma bancada bem organizada, as mesas já reservadas, os locais preparados para, quando o turista chegar, ele se sentir acolhido e sentir a agilidade no serviço. Existem alguns restaurantes que dedicam garçons específicos, 2, 3, específico para o grupo. Assim, o grupo chega todo junto. Então, nós precisamos que o serviço seja também rápido e unificado para que aquele turista ele sinta que o serviço foi bem prestado, né? E são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, porque o turista está visitando várias cidades, muitas das vezes, e ele começa a fazer comparações entre um destino e outro. Então, essa nossa função como guia de turismo é de trazer essa harmonia entre todos os serviços, né, para que a qualidade nunca caia. Nós sabemos que existem restaurantes que conseguem atender
melhor o turista, outros que têm alguma dificuldade ou complexidade pela forma, o formato do serviço habitual que eles têm. E o guia é sempre aquele que vai maximizar os pontos positivos e minimizar alguns dos transtornos que podem acontecer nesse percurso, né? E isso nessa relação com o trade. E aí, Kelly, só para enriquecer, nós temos aí um outro aspecto muito grande, que é o nosso trabalho efetivamente. Porque Sim. aí o nosso trabalho de acompanhar, conduzir e orientar o turista, ele vai para um caminho de encantamento. Então, o que nós fazemos, essa parte que eu disse é uma parte mais burocrática, né, de relação com hotel, com restaurante, que é com trade de uma maneira geral, mas a parte do encantamento é aquela que muitos guias de turismo sentem prazer em fazer, né? Eu, particularmente, sinto prazer muito grande no meu trabalho nesse elemento, nesse aspecto, que é aproximar o destino daquele turista, contando histórias, fazendo referência ao lugar de onde ele vem. Então, muitas das vezes, nós temos que estudar a origem do turista, saber da onde ele vem, quais são os elementos que ele já conhece, para apresentar os elementos novos que aquela viagem irá despertar nele, né? Então, Belo Horizonte, uma cidade que ela é surpreendente, contemporânea, diversa em sua constituição, mas também nova, né? Uma cidade republicana que quebra com alguns ideais da colônia. Nós precisamos de trazer essa lógica para o turista, e aí o Sim. turista vivencia e se encanta de uma maneira também criativa, porque isso é parte de um trabalho de pensar e costurar todo um processo criativo, e aí eu posso dizer que o guia de turismo ele também é um artista, porque Claro. ele apresenta o destino, cada um do seu jeito. Então, não existe um guia de turismo igual ao outro. Cada guia de turismo trabalha de uma forma diferente e apresenta a cidade pelo seu olhar, mas também usando e abusando do olhar daquele turista que chega na cidade. Muito interessante. Então, a gente, não sei se eu estou inferindo errado, mas então a gente pode dizer que mesmo dentro desse olhar de cada guia de turismo, a gente tem também várias vertentes que vêm em virtude dessa pesquisa que é feita, desse estudo, né, para proporcionar uma experiência mais personalizada, é isso mesmo? Com certeza, com certeza. Nós temos algumas especializações que são já instituídas legalmente, né, como a formação também tem seus marcos legais. Nós temos alguns guias de turismo que são especialistas em atrativos naturais e outros que são especialistas em atrativos culturais. Então, essas duas especializações já mostra aquele guia de turismo o tom que normalmente ele leva para as suas experiências. Mas é raro um guia de turismo ter somente uma formação técnica. Então, muitos colegas de profissão são também historiadores, são geógrafos. No meu caso, eu sou turismólogo também. Então, a nossa formação, para além da formação técnica, leva o nosso olhar a outras especificidades. Então, colegas historiadores vão abusar mais dos aspectos históricos, das conexões históricas. Nós temos colegas que são museólogos, por exemplo, então, quando trabalham em museus, apresenta o museu dentro de características técnicas também, né, que encanta alguns grupos específicos. Nós temos guias de turismo que são arquitetos, e existem grupos de arquitetos que visitam a cidade de Belo Horizonte, principalmente, para conhecer todo o conjunto moderno da Pampulha e as obras de Oscar Niemeyer e todos os modernistas na década de 40, né, que estão aqui presentes até hoje e que desafiam muitas das vezes os cálculos que é feito hoje nos projetos arquitetônicos. Então, são detalhes que cada guia de turismo, com seu conhecimento, vai agregando à experiência. Eu costumo dizer que nós não paramos de estudar. A todo momento, a Sim. gente sempre estuda, se atualiza, para que a cada movimento, a cada passar dos anos, nós tenhamos a capacidade de fazer uma leitura ainda mais apropriada
do espaço onde nós trabalhamos. Lembrando que os 2 últimos títulos de Patrimônio da Humanidade que Belo Horizonte ganhou são recentes, né? São títulos de menos de 5 anos, tanto a Cidade Criativa da Gastronomia, quanto o Conjunto Moderno da Pampulha, que é o Patrimônio Cultural da Humanidade, são títulos recentes e que precisam, só a titulação já é um grande motivo de estudo, de pesquisa e de diálogo com o turista, né? Eu saber o que é uma cidade criativa, o que é ser uma cidade criativa da gastronomia. E aí, no outro aspecto, né? Por que é patrimônio cultural da humanidade? Não tem uma lagoa? Por que não é um patrimônio natural também? Por que não é uma paisagem cultural, que é uma outra tipologia de patrimônio da humanidade? Então, isso são todos detalhes que, quando nós estamos com turistas, nós vamos discutir com ele. Falar assim, olha, isso foi escolhido como patrimônio cultural e não patrimônio natural por esse motivo. A Lagoa da Pampulha, como um todo, não está inserida no processo como patrimônio natural, mas sim uma parcela da lagoa em que há um espelho d'água dos patrimônios. Então, são detalhes que o turista consegue ter uma percepção maior da cidade, daquele patrimônio, e valorizar, assim como nós, toda essa beleza, essa riqueza que nós temos na cidade e também no estado. Com certeza, principalmente como você bem pontuou, né? Eu acredito que isso também se aplique a outras cidades, obviamente, mas quando a gente para pensar em Belo Horizonte, é uma cidade que tem essa característica de se transformar muito rápido, né? A gente convive com o moderno e com o passado muito tranquilamente. A gente tem características quase provincianas mesmo, costumes que a gente preserva, nossas tradições, mas também a gente conversa muito com o novo. Então, eu acho que essa pesquisa, esse estudo constante é o diferencial de vocês para receber um turista, seja de fora, seja daqui de BH, porque a gente não conhece BH, né? Eu falo por mim, assim, cada dia que eu ando, eu descubro uma coisa nova, e a gente precisa conhecer nossa cidade, a gente precisa se apropriar da nossa cidade também, né? Ocupar esses espaços. E eu acho muito importante quando você fala sobre essa questão de estar sempre buscando novidades, estudando e acompanhando a cidade, porque eu acho que isso é o diferencial da profissão, né? Eu creio eu. Com certeza. E pensando assim nas questões mais burocráticas, uma dúvida aqui que me surgiu, a formação é uma formação técnica. Ela exige uma formação superior, por exemplo, em alguma área antes, ou uma pessoa, por exemplo, que tenha concluído o ensino médio, ela pode se capacitar para ser um guia? Até antes de ter um ensino médio, né, a pessoa pode se capacitar. Há uma exigência de idade perante a legislação para que a pessoa tenha, que é quando ela só pode emitir a credencial tendo concluído o curso e sendo maior de idade, tendo 18 anos. Por que isso? Porque a profissão de guia de turismo é a única profissão regulamentada, ela é regularizada e regulamentada pelo governo. Então, nós temos isso, temos lá na classificação brasileira de ocupações e temos ela para além de uma ocupação, nós temos ela como uma profissão. Então, nós temos uma legislação que rege, que diz todas as atribuições desse profissional, e nessa legislação informa que é necessário somente a formação técnica, porque ela foi concebida, né, a profissão foi concebida como uma profissão técnica. Então, não há nenhuma exigência de curso superior para exercer a profissão, não há, ela pode ser feita por uma pessoa com ensino médio, e o curso técnico ele pode ser oferecido junto com o ensino médio. Então, nós temos essa modalidade, né, que nós chamamos de ensino técnico integrado, que ele é feito junto com o ensino médio. Então, a pessoa estuda o primeiro ano do ensino médio, primeira série agora, né? Segundo e terceiro, sim, e depois ela sai com a habilitação do ensino médio mais o curso técnico em guia de turismo. E a pessoa pode fazer também o curso de uma modalidade subsequente. Então, ela concluiu o ensino médio,
ela pode fazer a sua formação posterior somente do técnico em guia de turismo. Lembrando que esse curso técnico em guia de turismo, ele não pode ter carga horária inferior a 800 horas. Se tiver uma carga horária inferior a 800 horas, esse curso não é um curso técnico e não pode ser validado pelo Ministério do Turismo. Consequentemente, pode haver algum problema nessa geração da credencial pelo Cadastur, que é o órgão responsável por regular a nossa profissão. Perfeito. E eu queria que você falasse um pouco agora sobre esse momento que a gente está vivendo. Acho que não tem como fugir disso, né? A gente está, hoje, no dia dessa gravação, a gente está aqui às vésperas de um novo lockdown, né, na cidade, então alguns setores do comércio vão fechar, e o turismo foi um dos setores que foi muito impactado com essa pandemia que está assolando o mundo todo. Então, eu queria que você falasse o seu ponto de vista mesmo, a sua perspectiva em relação aos desafios que a gente tem vivido, o que a gente pode fazer, os recursos que a gente tem, o que pode ser feito, ainda que isso envolva os exemplos do seu trabalho, o que você tem feito na sua empresa, e trouxesse isso para a gente. Kellen, eu acho que nós perdemos, ao longo de alguns anos, o poder da racionalidade. Nós precisamos ser muito racionais e parar de acreditar que vários processos, que várias questões, elas devem ser olhadas somente pela ótica política ou pela ótica díspare, em que a pessoa que concorda com isso é de um posicionamento político e a pessoa Sim. que concorda com aquilo é de outro posicionamento político. O turismo foi sim, de fato, afetado muito com a pandemia. Nós, profissionais, estamos há muito tempo sem trabalhar. Alguns colegas começaram a retomar o trabalho nesses últimos meses do ano de 2020, mas agora, em 2021, já não com a mesmo desejo que antigamente. Em março, nós tivemos nosso trabalho interrompido com o início da pandemia. E naquele momento não existia ninguém com o desejo de viajar, porque de fato todos estavam assustados com esse processo da pandemia, estavam absorvendo todo esse desejo, tudo o que estava acontecendo. Agora nós estamos em um outro cenário que eu considero um cenário diferente e também mais perigoso no aspecto da saúde. Porque nós temos agora proibições perante o governo para a atividade acontecer, mas nós temos turistas interessados em viajar. E isso é algo que é complexo. Por que é complexo? Porque agora nós temos selos que garantem que nós, seguindo aqueles procedimentos, aqueles processos, nós vamos manter a segurança daquele passageiro, porém, nós temos que entender que nós também estamos inseridos em um contexto maior. Então, por mais que nós estamos preparados para receber, para atuar com o turista, dentro de todos os protocolos, cada localidade responde isso de uma forma. Nós temos o selo Safe Travel, né, que é um selo internacional, ou Viagem Segura, é um selo internacional que a Secretaria de Estado de Minas Gerais concedeu. Nós temos o selo do Turismo Responsável, que é um selo nacional também concedido para as empresas e guias de turismo para atuarem de uma maneira segura. Mas o selo, por exemplo, esse selo que é internacional, concedido pelo Estado, nós temos que seguir um protocolo que muda toda semana. Então, se um protocolo muda toda semana, fica difícil de fazer um planejamento do turismo de uma forma coerente. Nós trabalhamos com marketing, nós trabalhamos com turismo também, né? E de certa maneira, nós dependemos do marketing, por isso que essa semana foi pensada e criada para nos subsidiar e subsidiar todo o turismo com essas ferramentas extremamente necessárias para o trabalho. Uma das grandes coisas é o planejamento. Nós precisamos de visar um marketing com um fim, né, com uma finalidade. E essa finalidade, muitas vezes, fica difícil da gente mensurar um tempo, porque nós começamos
um planejamento de marketing, aí a gente recomeça uma construção para reativar o turismo em um determinado momento, só que nós sabemos que aquele local, naquele momento que estiver preparado para startar, nós talvez necessitamos de dar um passo atrás, que foi Sim. o caso do que aconteceu agora. Então, quando eu começo essa fala dizendo que nós perdemos um pouco dessa capacidade de racionalizar as coisas, né, de pensar de uma maneira racional, é que nós temos que entender o contexto que nós estamos e passar isso para os nossos turistas. Então, dizer, olha, nós estamos preparados, estamos capacitados para te atender. A Sensações Turismo, que é a empresa que eu trabalho como promotor de turismo também, né, aqui na cidade de Belo Horizonte, nós adquirimos equipamentos tecnológicos com o intuito de manter o distanciamento entre os turistas quando a gente recebesse os turistas, mas a gente opta por dizer para o cliente, quando o cliente nos pergunta como que nós podemos fazer, vamos readequar a nossa agenda, vamos marcar para uma outra data para que a atividade turística aconteça, nós sempre dizemos, nós vamos colocar a segurança em primeiro lugar, a segurança da nossa equipe, a segurança dos passageiros, para que nada ocorra, que nada aconteça de mal com ninguém, né? Para várias aquelas pessoas que foram acometidas com o vírus da Covid-19, sabe que não é um vírus fácil de se vencer, é um vírus difícil, reage em cada pessoa de uma maneira diferente, mas para aquelas que reagiram de uma maneira negativa, mesmo pessoas com saúde, passam aí de 5, né, a 10 dias passando muito mal. Então, isso é, de fato, algo que tem que ser pensado para uma proteção e não uma não amplitude desses casos. Então, às vezes, é necessário, sim, um pé atrás, uma proteção, para que a gente consiga fazer uma retomada de uma maneira segura para o turista. E o turista só viaja se ele sente segurança. Então, se ele não sentir segurança, ele não vai fazer essa viagem. Ou então ele vai ser daquele grupo de turistas que não está muito preocupado com o processo da pandemia e que pode gerar outras consequências se caso ele adoece na localidade que está sendo visitada e precisa de um atendimento médico. Que aí acaba comprometendo a segurança de todo o grupo, né? Ele não se cuida, não se importa, e aí as pessoas que optaram por viajar dentro dessas medidas de segurança vão ser afetadas por alguém que não está alinhado ali, né? Nessa ideia coletiva de segurança, de cuidar do outro, de proteger o outro. Exatamente. O turismo é deslocamento. Então, o turismo só acontece se o deslocamento também acontece. E uma das principais coisas, ou dos principais vetores de transmissão desse vírus é através dos processos de deslocamentos e mobilidade que nós realizamos. Então, nós estamos lidando com uma atividade que ela está diretamente relacionada com o processo de disseminação de vírus em outras regiões, né? Não só o comércio, por exemplo, nas cidades, são motivos de deslocamentos curtos dentro da própria cidade ou na região metropolitana. O turismo, ele amplia essa lógica. Então, por isso que nos países europeus, a primeira ação dos países pequenos, né, que são territorialmente menores do que o nosso, e aí a gente consegue fazer essa comparação salvando as proporções, são fechar as fronteiras, porque a única maneira de proteger aquele espaço é impedir que deslocamento de outros lugares cheguem, né? Porque aí o vírus tem essa possibilidade de se alastrar também de uma forma maior. Perfeito, excelente a sua fala, adorei, acho que vai enriquecer muito essa aula aqui que eu já estou amando. E eu queria, para a gente poder encerrar o nosso papo aqui, que você desse uma mensagem para o trade, para os guias, para todo mundo que está acompanhando esse projeto, né, que é online, é 100% gratuito, então ele vai poder ser acessado de onde vocês estiverem, não precisa de sair de casa, não precisa de se deslocar, é só entrar na internet, entrar no YouTube, vai estar acessível. E queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente aqui. Nós só vamos superar isso, Kellen, e aí aviso para todos os colegas, para todo o trade, para toda a cadeia produtiva,
que nós só superaremos esse momento caminhando juntos. Nós precisamos de, a partir de uma vez por todas, de quebrar todos os egos, todas os síndromes de grandeza ou de inferioridade e darmos as mãos para trabalharmos em conjunto em prol de um único objetivo, a retomada de um turismo consciente e responsável, e principalmente um turismo que respeite os territórios que são visitados, seja a cidade de Belo Horizonte ou qualquer outra cidade. Há uma importância muito grande de se respeitar a cada profissional que atua nesse mercado, cada pessoa que é impactada pelo turismo na sua cidade, porque todos que estão envolvidos passam por dificuldade nesse momento, estamos em uma situação muito fragilizada, e é somente juntos e juntas que nós vamos conseguir superar isso. Então, fortalecendo o comércio e o trabalho de uns e de outros, assim a gente consegue avançar e trabalhando em conjunto, devagar, nós vamos conseguindo mostrar que nós temos a capacidade de atender, de receber os turistas e, de uma maneira consciente, mostrar para ele as possibilidades de visitação dentro de um contexto de pandemia no qual nós estamos vivendo. O desafio é grande, concordo, né? Acredito que não tenha ninguém que vai dizer que não é, mas é de pouco a pouco que nós vamos avançando. Tivemos aí muito tempo de planejar, agora de pensar e replanejar. O melhor planejamento, ou a melhor do que tudo, é fazer uma gestão eficaz desse nosso planejamento e saber os momentos de mudar. Mudando e adaptando, a gente consegue avançar e ter dias melhores, né? E trabalhando em prol da nossa categoria do turismo, da nossa cidade e do nosso estado. Certamente, eu desejo muito isso, desejo que a gente possa trabalhar o nosso título mais recente, né? Eu tenho esse carinho pela gastronomia também, por todos, na verdade, mas tenho esse carinho, achei super importante esse título que acabamos de conquistar, de Cidade Criativa da Gastronomia, mas a gente ainda não teve tempo de vibrar, né, todo esse título, mas teremos tempo, como você disse, com responsabilidade, com cuidado com o outro, né, com racionalidade, que é uma palavra que você trouxe aqui para a nossa conversa, que eu acho que é essencial diante de tudo que estamos vivendo. E queria muito agradecer a sua contribuição para essa conversa. Eu acho que só da gente estar aqui conversando sobre todos esses assuntos, eu já fico muito, muito, muito feliz mesmo. Que é um momento de resistência, né, para todos, de passar por isso, de enfrentar. Eu tenho certeza que isso vai passar e que a gente possa mostrar a nossa cidade como ela merece. Então, mais uma vez, eu te agradeço, tá, Thiago, por ter topado participar dessa conversa tão rica, tão produtiva e que vai estar aí à disposição de todo o nosso trade. Com certeza. Espero que tenha contribuído com cada um e cada uma que esteve aqui com a gente também, acompanhou esse processo, né, e está acompanhando. E que a gente acompanhe cada vez mais essa programação que está riquíssima, né? Existem aí várias atividades para a gente acompanhar, e eu acho que, de fato, iniciativas como essa fortalecem o setor em um momento que nós, de fato, precisamos de nos fortalecer para preparar para esse momento posterior. Muito obrigado também pelo convite, agradeço muito a participação aqui com vocês. Obrigada, então, Thiago. Eu convido a todos a continuarem acompanhando aqui a nossa semana, que está só começando, né? E, como eu disse, o material vai ficar disponível no canal no YouTube da Isabela Lapa, que é a apresentadora do nosso projeto. A gente vai ter todo esse material lá disponível, 100% online, 100% gratuito, para que vocês possam assistir e compartilhar com todas as pessoas do trade turístico, com seus amigos, familiares, parentes, com todas as pessoas que vocês conhecem. Obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.